Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me chego a Ti nesta manhã para fazer aquele pedido de sempre, que é ajuda, entendimento para falar da Tua palavra, esclarecer assuntos tão, às vezes, tão complicados para nós, seres humanos, entendermos. São um texto que está na Tua palavra, que nós não conseguimos chegar a uma definição correta, mas sabemos que Tu é aquele que nos ajuda, nos dá entendimento, enviando o Teu Santo Espírito para nos informar. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para te suplicar neste sentido, sobre esta palavra de 28 do primeiro livro de Samuel. Se for da Tua vontade, nos ensina, Senhor, nos explica os segredos que tem nesse texto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Samuel foi reclamar com Deus, o povo tem me rejeitado. E Deus respondeu a Samuel: você pode ficar sossegado, eles não têm rejeitado a você, é a mim que eles têm rejeitado. Deus mandou Samuel aos anciões convocar, explica para todos eles as consequências que vai causar. Os vossos filhos e vossas filhas o rei vai escravizar. Os gados e as vossas ovelhas o rei vai confiscar, e em todas vossas plantações ao rei tem que dizimar. E depois de tudo isto, unge Saul para reinar. E Saul foi rei em Israel e não obedeceu o que Deus veio mandar. Por culpa da desobediência, Deus não quis mais com ele falar. E foi o final de Saul. Foi com a feiticeira que ele foi falar. Os gados
porcos e as vossas ovelhas o rei vai confiscar. Em todas as vossas plantações ao rei tem que dizimar. E depois de tudo isto, unge Saul para reinar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo a palavra de Deus hoje no livro de 1 Samuel. Vamos estar lendo a partir do verso 6 e vamos ver as instruções que o nosso Deus pode nos levar. E diz assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá e ela a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edó há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele, os dois homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me arma um laço a minha vida, para me fazer minha vista está um pouco ruim, fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Por tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não tenhas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está
envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me desinquiete, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreia contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que a mim me perguntas isto, que o Senhor te tem desamparado? Esse tem feito teus inimigos, porque o Senhor tem feito para castigo, como fala minha boca, te disse, e te rasgado o reino de tuas mãos, eu tenho dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E indignadamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu, por causa daquela palavra de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvido a tua criada a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouve as palavras que disseste. Eu ouvi a palavra que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e coma, porque tenho forçado para ti pores a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangiram, e deu-lhe ouvido a sua voz,
e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e a degolou, e logo tomou farinha e amassou e a cozeu em bolos amargos, em bolos ambos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, depois levantaram-se e se foram daquela mesma noite. Seu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por nos dar a condição mesmo com este pequeno problema de visão que eu estou tendo para ler. Tenho dado condição de entender todo esse texto. E agora, Senhor, aplica nas nossas vidas o que é necessário para nosso crescimento espiritual. Então, esse texto, amados, é um texto de difícil compreensão, porque a própria Bíblia disse claramente pelos apóstolos, os profetas, que não devemos invocar a morte. E é algo que é meio contradicioso para o nosso entendimento. Mesmo sabendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele pode trazer a quem ele quer, pode proibir de vir, mas existe, como este texto, qual é a grande dúvida que temos nesse texto? Quem era este que esta narrativa diz que é Samuel? Tem alguns pontos aqui que nós precisamos meditar. Por exemplo, por que subiu e não desceu? Se Samuel, nós sabemos que era um servo do Deus Altíssimo, ele não desceu, ele subiu para a glória. Ou, no máximo, está ali junto com os demais no seio de Abraão, esperando o grande dia do julgamento. Mas como nós sabemos que Deus ele é soberano, ele podia muito bem sim. Mas outra coisa que nos traz uma dúvida muito grande é se Deus já tinha rejeitado em falar, em responder Saul. Como Deus ia ordenar Samuel que viesse falar com Saul? A única coisa que nós podemos meditar é se ele já não ouvia mais a voz de Deus, por que então ele quis ir a uma feiticeira? Esta pitonisa, que em algumas traduções traz como a pitonisa, e ele chega ali querendo enganar, e ao narrar aquela conversa com aquela mulher, ela a reconhece que era Saul, aquele que tinha desterrado os adivinhadores, feiticeiros, que usavam desta prática, e relata para ele, quando ela reconhece que era Saul, não era outra pessoa. E ele dá a sua palavra, jura ali pelos céus, que não faria dano nenhum àquela mulher. E nós podemos ver que nesta narrativa, quando ele pergunta àquela mulher quem estava subindo, qual era a aparência, ela deu ali alguns relatos que dava para que ele identificasse que era Samuel.
Mas nós também sabemos que o adversário das nossas almas, ele se faz como anjo de luz. E porque se Samuel era uma pessoa tão conhecida, então por que que o adversário também não podia ser o próprio Satanás, que se transformasse com aquelas vestimentas? Ele sabia todas as artimanhas de Saul, ele sabia, porque quando Saul desobedece à voz de Deus, ele ali praticamente ele faz uma aliança com o adversário da sua própria alma. E porque também, então, o que nós entendemos deste texto, deste contexto que nós acabamos de meditar? Que isto é uma economia de Deus. Nós não temos certeza se era verdadeiramente Samuel. Alguns atestam que é Samuel, outros atestam que era um próprio espírito do engano que se faz ali. O que nós, como servos de Deus, temos que fazer em textos igual a este? Por exemplo, este, como o transporte do profeta Joana e tantos outros textos complicados para nós, como homens, entendermos. Nós sabemos que Deus tem poder para fazer, para realizar o que Ele quer. Mas algo fica aqui duvidoso. Será que era Samuel? Ou um espírito enganador que se fez passar por Samuel? Porque ele conhecia toda a artimanha de Saul. Então não era tão difícil fazermos uma retrospectiva que o próprio adversário da alma do homem, da alma de Saul, ele se passa por Samuel para enganar. Agora, uma coisa que ficou bem pendente aqui, bem claro, é que aquele que falou com Saul falou a verdade, falou que ele seria entregue nas mãos dos filisteus. E ele foi entregue. Então, não enganou Saul, falando como os demais profetas falsos que não pode ir porque Deus já tem entregue os filisteus na sua mão. Não, ele falou o que iria mesmo acontecer. Então, o que fica para nós nesse contexto, nesta palavra que hoje meditamos? Que nós não devemos nos perturbar com isto, porque é uma economia de Deus. Nós não vamos crescer mais espiritualmente ou diminuir mais espiritualmente se não entendermos esse texto. Então, qual o conselho que fica para mim e para todos? Que nós não devemos nos perturbar com este, porque é uma economia de Deus. Foi um juízo que Deus determinou para aquele homem que desobedeceu a tua palavra. Então, o que fica para nós é isto. Nós não devemos desobedecer a palavra da verdade, a palavra de Deus, para que não tenhamos consequência como aconteceu com Saul e acontecido com vários outros que desobedeceram a palavra da verdade. Então, é este que é o ensinamento para nós. Se foi Samuel ou se não foi Samuel, não importa. O que importa para nós é a palavra de resgate que o próprio Jesus veio trazer para nós. Nós estávamos condenados, ele pagou a nossa fiança e nos salvou da condenação eterna. E Saul ficou ali perturbado. Então, o que fica para nós como ensinamento?
não vamos nos perturbar com textos semelhantes a este que nós nos deparamos hoje. São textos que vêm nos chamando a atenção em um único detalhe, que não devemos ser desobedientes, negando a palavra de Deus, a palavra da verdade, e procurando de toda maneira nos esforçar para vivermos esta palavra. Então é este que é o denominador que nós chegamos hoje nesse texto tão emblemático, que há discussões várias vezes, um achando que era Samuel, outro achando que era um espírito de engano, e para meditarmos. Então, nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui, um que não morreu e outro que tinha morrido, que era Elias e Moisés, que vieram ali no Monte das Oliveiras conversar com o próprio Jesus. E também aquela própria parábola que Jesus conta do rico e Lázaro. Que o rico e Lázaro morrem no mesmo dia, um foi levado para o Hades e outro para o seio de Abraão, e do Hades dava para aquele homem rico enxergar Lázaro ali gozando a alegria ao lado de Deus, vamos dizer assim, enquanto aquele rico se tormentava. E Abraão responde para aquele homem que nem ele poderia sair de onde estava e nem Lázaro de onde estava. Aí nós pegando esses dois textos, pensamos, há contradição na palavra. Não há contradição. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele faz aquilo que se apraz a Ele. Então nós não devemos nos escandalizar, não devemos nos perturbar, nós só temos que agradecer e acreditar nas bênçãos que Cristo tem derramado para nós, que através do ato de Cristo, hoje nós somos livres da condenação eterna. Então não vamos nos questionar com textos iguais a este, para até não estarmos pecando. Vamos acreditar apenas na palavra da verdade, em Cristo. Então, vejo tantas pessoas discutindo, cada um com um pensamento, e sinceramente a mim não me perturba, porque não tenho curiosidade de saber quem era. Se era Samuel ou um espírito de engano, não importa. Só que tem que ali, houve uma resposta a uma desobediência de um homem. Então nós temos que prestar atenção nisto. Eu creio que o maior ensinamento deste texto é este. Porque quando Deus nos determina para fazer uma coisa, não vamos fazer de maneira diferente, para que Ele não vire o rosto contra nós. Estamos encerrando. Até um texto grande, que se fôssemos explorar todos os versículos, dava mais de 1 hora de gravação. Mas não, eu me retenho apenas neste conselho. Não deixamos que algo que nós não conseguimos alcançar, um pleno entendimento, não vamos nos perturbar por isso. Vamos apenas glorificar o nome do Senhor, porque é isto que nós devemos saber. Senhor Deus, nós entregamos mais esta gravação e pedindo para que possa estar sendo alcançado e possa estar sendo útil para alguém, para tirar confusões de dentro dos corações. Assim entregamos diante de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.